Primeiro, agradecer a presença de todos e de todas, né, nesse dia. Primeiro, gostaria de justificar a ausência da Élica Takimoto, que estaria mediando essa mesa. Hoje, o interventor do Cefet esteve lá. Hoje está sendo um dia muito tenso, muito difícil. Esse interventor fez uma convocação aos coordenadores do Cefet, numa reunião muito tensa, em que, inclusive, alguns professores tiveram picos de pressão, tiveram reflexos na saúde deles, dada o grau de tensão dessa reunião. E, posteriormente a essa reunião com os coordenadores, houve um evento, uma assembleia, junto com os estudantes, no auditório do Cefet. Então, por isso, a Élica Takimoto não pôde estar presente, e eu venho aqui fazer essa mediação dessa conferência que é intitulada Mulheres, Trabalho e Reprodução Social. Gostaria primeiro de apresentar as nossas companheiras. Temos a conferencista Titi Bhattacharya, a provocadoras, nossa deputada estadual Mônica Francisco, e Ana Rocha, que é ex-secretária de Política para as Mulheres do município do Rio de Janeiro, coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisa da União Brasileira de Mulheres. E eu sou Aniele Nascimento, como já disse, e integro a Executiva Nacional da CUT. Bom, essa conferência ela visa a introdução à teoria da reprodução social, uma análise das formas de reprodução da vida em sociedade que garantem as condições de existência da força de trabalho no capitalismo e o papel relegado às mulheres na divisão do trabalho, em especial em um contexto de crise e, em especial, num país como o Brasil, com as suas características, sua herança, especialmente a herança escravocrata, que no Brasil é muito forte, dada tudo que nós já sabemos. Então, vamos abrir agora para a nossa querida convidada, conferencista Titi. Ok? Vamos fazer essa abertura. E lembrando, para todo mundo já se preparar, se tiver perguntas, que nós temos a Alessandra e o Siri aqui na plateia para recolherem as perguntas. Tá? Então, vamos nessa. Muitíssimo obrigada. É uma honra e um privilégio enorme estar aqui. E eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Resistência Democrática, essa organização, pelo convite que me fizeram para essa conferência importantíssima, mas também por terem me inspirado em termos de como esse fórum está reunindo a esquerda contra a direita no Brasil nesse momento. É uma honra de estar no Brasil pela primeira vez. Para aqueles que não sabem, eu fui criada na Índia da década de 70, na qual, se você jogasse o jogo das 20 perguntas, não sei se vocês conhecem, em que você joga com outro amigo e você pensa sobre uma figura importante e o amigo tem 20 perguntas para adivinhar em quem você pensou. Se você jogasse esse jogo com um amigo em 1970 na Índia, o amigo pensaria numa figura e você acertava com uma pergunta só, porque seria o Pelé. Então, para mim é absolutamente fantástico estar nesse lugar que eu sempre quis conhecer. E é realmente lamentável ver a bandeira brasileira no uniforme do futebol sendo mobilizado para o que nós estamos vendo agora. Então, é com grande esperança e grande solidariedade que estou aqui com vocês
para pensarmos nos próximos passos para a esquerda global. Como eu vou falar sobre a teoria da reprodução social, portanto, tenham paciência, por favor, porque eu vou voltar às raízes da teoria em Marx e Engels e depois vamos falar sobre a teoria em si e depois tentar chegar a algumas conclusões sobre o que essa teoria pode nos ensinar neste mundo assolado pela a crise global do clima e pela ascensão da direita. No gênero tradicional de Talu Pacto do sul da Índia, uma canção de ninar, uma mulher trabalhadora na música mostra aquilo que eu digo que é o argumento central do feminismo, marxismo ou a teoria da reprodução social, forçada a levar seu bebê para o trabalho durante a colheita, a mulher lamenta e eu cito, enquanto colho, se eu te amarrar nos meus ombros no céu de meio-dia, por favor, não se sinta mal. Não se sinta fraco. E se eu te deixar de lado antes de eu sair da roça, por favor, não comece a chorar. Eu sou uma Tittle, uma boia fria, e o capataz vai ficar com ódio. E se ele brigar comigo, o meu bebê não vai ficar triste, não é? Fim de citação. Qual é a natureza do trabalho dessa mulher? O trabalho dela é a colheita para os quais ela paga mal, ou será que é tratar do seu bebê, o trabalho real dela, uma coisa que é intrínseca ao ser dela e, portanto, não precisa de compensação monetária? Será que os dois tipos de trabalho estão relacionados externamente através da contingência, da feminilidade? Ou será que tem uma relação interna através da organização sistêmica de todo o trabalho social? Essa palestra é uma exploração dessas questões, mas de formas que tanto elaboram quanto se distanciam de como Marx as tratou anteriormente. E agora é sobre a tradição marxista. Há uma tensão não resolvida no cerne das explicações marxistas para a opressão das mulheres sob o capitalismo, enquanto que há uma concordância geral de que a família, como a unidade principal, tem a ver com a geração e a reprodução dessa opressão, o papel exato da família varia entre os marxistas. Auguste Bebel, cujo Mulher e Socialismo, publicado em 1879, estabeleceu a fundamentação para a discussão da opressão feminina dentro da esquerda europeia, sugeriu que a base social para a opressão feminina reside na dependência das mulheres dos homens dentro da família. Tornando-se independente dos homens, diz Bebel, a mulher da sociedade futura terá independência social e econômica e não estará mais sujeita até a menor dominação e exploração. Ela será livre do homem e dona de si mesma. Friedrich Engels, que pode ter escrito outro livro para refutar alguns dos argumentos de Weber, ainda assim reproduziu no seu texto clássico uma versão daquilo que eu chamaria da dependência através da divisão sexual do trabalho, a explicação para a opressão feminina. A família individual moderna, de acordo com Engels, se baseia, eu cito, na escravidão oculta da mulher doméstica. A expulsão da mulher da produção geral fazia com que o lar perdesse o seu caráter público, expulsando-a da produção social. Mas como a produção moderna
afetou a todos os trabalhadores, também abriu para as mulheres das classes inferiores a avenida para a produção social. Mas se ela realizar as suas tarefas domésticas, ficará excluída da produção pública e não poderá ganhar nada monetariamente. E se ela quiser tomar parte na indústria pública, independentemente, ela não poderá realizar suas tarefas domésticas. É uma citação de Engels. O Engels, a argumentação dele é muito mais sofisticada, porque ao contrário dela, ele tenta realinhar o locus com a produção social como um todo, ao invés de simplesmente explicá-lo através da mecânica doméstica ou através da dinâmica interpessoal entre homens e mulheres. A divisão do trabalho e a opressão continua, entretanto, a sombra da qual não saem nem Marx nem Engels nos seus escritos sobre gênero. E eu enfatizo de que é só nas suas escritas sobre gênero que eles caem nessa armadilha, porque, como veremos dos seus escritos sobre relações sociais em geral, podemos construir uma arquitetura muito melhor para explicar a opressão de gênero. Então, qual é a divisão do trabalho, qual é a abordagem da opressão das mulheres? Na organização social sempre houve uma divisão sexual do trabalho, mas em novas instituições essa divisão se transpôs como a divisão natural do trabalho domesticamente. O resultado foram dois. Uma diminuição da participação das mulheres na produção social, resultando em número 2, a sua dependência emocional e econômica do homem. Esse tema da dependência como fonte da opressão, é claro, precedia Marx e Engels e pode ser rastreado ao início dos debates na Europa e dos escritos do século XIX de proto-feministas. E as mulheres escreviam ciência, poemas, manifestos para contestar a superioridade masculina, o único motivo dado a elas porque elas deveriam ser subservientes e dependentes dos homens. Já em 1600, a Lucrécia Marinello, uma poeta italiana, declarou as mulheres não só sendo iguais aos homens, mas talvez até superiores. E eu cito deste poeta, melhor dito: nos nossos tempos, se as mulheres tivessem a prática de armas e letras, que maravilhas veríamos. Eu gostaria que esses detratores das mulheres fizessem essa experiência de que criassem uma menina, um menino em letras e armas da mesma forma e rapidamente veriam como a menina teria uma instrução melhor do que a do menino e que o ultrapassaria rapidamente. Da mesma forma, o reformador Begum Rocker de Bengali, muçulmano, rejeitando a inferioridade das mulheres, foi um passo além para desafiar até os textos religiosos que declaravam essa inferioridade. Ela dizia que era o trabalho ciumento dos autores masculinos. Então, se Deus quisesse que as mulheres fossem inferiores, ele teria ordenado isso, de tal forma que as mães teriam dado à luz a meninas ao final do 5º mês de gravidez, e o leite materno seria metade do que o leite para um menino, mas não é assim. Os homens estão usando a religião como uma desculpa para dominar-nos. Portanto, não devemos nos submeter caladas a essa opressão em nome da religião.
A tradição socialista europeia, inclusive Marx e Engels, se baseava nesse discurso mais antigo da emancipação feminina, em que o foco recaía sobre a independência das mulheres a partir dos homens. E a conclusão estratégica que fluía dessa estrutura era ou de que a mulher tinha que ser educada da mesma forma que o homem, ou de que as mulheres deveriam assegurar a sua independência através do trabalho pago ou das duas coisas. Os reformistas liberais, em geral, enfatizam a emancipação através da via da educação, enquanto que os socialistas falavam da emancipação através do trabalho assalariado, embora com muitas sobreposições entre as duas vias. E essa visão da questão da mulher pode ser vista muitas vezes nos escritos de gênero de Marx e Engels. Por exemplo, em Origins, o Engels diz que a criação da qualidade real entre homens e mulheres só poderia acontecer, e eu cito, quando ambos tivessem igualdade. E aí teríamos a liberação da esposa, e isso faria com que se aboliria a família monógama como a unidade básica da sociedade. Então, isso teria a ver com a dependência feminina dos homens. Sem surpresa, isso levado a um dos intérpretes mais criativos de Marx, Kubskaya, The Woman Worker, o panfleto publicado em 1901, foi considerado como um estudo inédito da opressão feminina, embora um estudo empírico das condições das mulheres camponesas russas. As mulheres trabalhadoras tentaram dar uma base teórica para essa informação. Tenazmente perseguindo esse modelo, as mulheres sofriam não só porque saíam para trabalhar, mas também por serem mulheres, por serem independentes dos homens, dizia Kubskaya. Mas como, dizia ela, essa dependência de seu estado pode ser explicada? Através da divisão sexual do trabalho, é claro. É porque o homem, como mestre, dava todas as ordens do trabalho e a mulher só existe para realizá-las. O homem resolve tudo, se realizar tal tarefa ou não, e a mulher é excluída de todas as questões sociais e ligadas a questões domésticas e dos filhos. Então, para Kupskaya, a solução para o problema feminino era igualmente clara, era através do trabalho assalariado. E ela dizia, eu cito, quando uma mulher agradece por trabalhar numa fábrica e chega à independência, ela às vezes pode ter um pedaço de terra, portanto, tendo os mesmos direitos à terra do que o homem. E nós vemos que na indústria onde a mulher trabalha na fábrica, ela só ganha um pouquinho menos do que o homem e consegue se alimentar. O marido para de ser o ganha-pão e a mulher para de ser a escrava do homem e se torna um membro igualitário da família. A dependência total do marido é substituída pela igualdade. Eu não estou sugerindo aqui de que ou Marx ou Engels ou os bolchevistas achassem que a liberação da mulher era possível dentro do capitalismo. Eles achavam que estava muito ligado ao destino da classe trabalhadora, o destino da mulher. Mas essa divisão do trabalho o que fazia era estabelecer uma externalidade entre a família e a produção social. E três questões aparecem. Em primeiro lugar, subestimava o papel que a mulher sempre desempenhou na produção social, portanto, tornando a teoria um pouco sem valor. Se a participação da mulher na produção social é a chave para a participação, como é que o trabalho árduo que a mulher sempre fez na sociedade de classe não a liberou? A elevação do trabalho assalariado como solução também não explica
por que ou como a desigualdade de gênero está sempre reproduzida através do funcionamento desse próprio trabalho. Em segundo lugar, ligando a divisão do trabalho, a propriedade e a opressão feminina de formas causais, deixa de reconhecer o status da família dentro do capitalismo. E o Marx e o Engels exultam em vários lugares a queda da família dentro da... Ou seja, qualquer pessoa vendo no mundo atualmente vê a prematuridade de tais esperanças. Por final, e de forma muito importante, a divisão da classe como explicação diz que há uma ligação externa com uma família, como se a família apenas tivesse os efeitos da produção social, ao invés da família estar em unidade que, junto com a produção de mercadorias, constituía aquelas mesmas relações que fazia a totalidade da produção dentro do capitalismo. Se isso fosse o pensamento do gênero dentro do marxismo, nós teríamos um problema. Felizmente, o método marxista continua a chave para se entender e para se resolver o problema de gênero e opressão racial. O que é interessante, então, é porque e como, quando escrevendo especificamente sobre gênero, os dois autores caem na armadilha de uma má estruturação, enquanto que quando falam de produção social geral, tem um material muito mais rico sobre a teoria de opressão dentro do capitalismo. A segunda abordagem que eu digo seria a teoria da reprodução social, que aqui agora me dedico. Marx e Engels tiveram a mais importante ideia, que foi a seguinte, de que a família está arraigada na produção social e, portanto, a sua forma social responde às alterações sociais na produção geral, que, por sua vez, se altera por alterações no processo do trabalho e também está ligada a formas de propriedade. Mas, a partir daí, eles identificam a dependência da mulher como a essência da sua opressão, atribuindo a dependência à natureza do trabalho que a mulher realiza. O trabalho doméstico, na sua forma debilitante e isoladora, é vista como a raiz da opressão. E a solução para isso é, portanto, buscada no trabalho assalariado, em que se pode restaurar a igualdade com o homem. Um corolário importante para essa posição é reconhecer-se que a desvalorização do trabalho feminino, ou até a atribuição do trabalho feminino, é uma característica sistêmica do capitalismo. Em outras palavras, é porque o trabalho doméstico não produz valor no sentido capitalista que ele é desvalorizado no sentido social. Nessa estrutura analítica, como disse Susan Ferguson, o trabalho não pago doméstico das mulheres não é pago porque não cria valor e se torna, como diz Ferguson, e eu cito, uma questão de opressão política externo ao funcionamento do sistema capitalista. E também há uma análise estática. O trabalho doméstico fica dentro de um relacionamento que responde ao trabalho assalariado. O trabalho doméstico é apenas conformado. O feminismo de reprodução social está arraigado no Capital de Marx e se distingue dessa abordagem no sentido de que não vê o trabalho doméstico em si como a raiz da opressão feminina. Ao contrário, teoriza de que a opressão de gênero é gerada e sustentada pela dinâmica e
pelo relacionamento co-constitucional entre o trabalho assalariado e não assalariado, em que o trabalho doméstico ou não assalariado é a pressuposição para o trabalho assalariado, assim tornando a opressão feminina, como diz Ferguson, uma característica da própria anatomia das relações capitalistas, ao invés de uma coisa que possa ser resolvida politicamente. A teoria da reprodução social parece muito intimidadora, mas essas palavras muito longas mascaram uma questão relativamente simples. Se o capitalismo é a produção de mercadorias e são os trabalhadores que as produzem, quem é que então produz o trabalhador? A teoria da reprodução social teoriza o processo social através do qual o poder do trabalho, a capacidade do trabalhador de trabalhar, é reproduzida dentro do capitalismo e o relacionamento que esse tipo de processo tem para a produção de mercadorias. Então, há duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e estão interrelacionadas. Uma é a produção de mercadorias, todas as coisas tangíveis e intangíveis produzidas pelo capitalismo, e, por outro lado, a reprodução do poder do trabalho ou a reprodução de gente. Então, a produção de gente e a produção de produtos acontecem simultaneamente, lado a lado, e cada um deles tem um relacionamento co-constitutivo com o outro. A maior parte das histórias sobre a produção capitalista começam quando o trabalhador chega nas portas do local de trabalho. A produção social é a história dos fundos dessa narrativa. Se a produção das mercadorias pelo trabalhador começa às 7 da manhã e para às 5 da tarde, a teoria da reprodução social é sobre aquilo que acontece antes das 7 e depois das 5. Voltando à questão de quem produz o trabalhador, uma parte dessa resposta é fácil e quase que intuitiva, que é aquela desempenhada pela produção social na esfera privada ou dentro do lar. É claro que é porque o trabalhador teve jantar, uma cama para dormir e outras formas para regenerar sua capacidade de dormir, que ele ou ela, nesse caso, pode voltar a trabalhar. Então, alimento, abrigo são direitos importantíssimos e recursos que um trabalhador ou trabalhadora precisa para voltar ao trabalho no dia seguinte. Há também uma outra dimensão mais direta sobre como é reproduzido o trabalhador. A reprodução biológica, o nascimento, que substitui uma geração mais antiga de trabalhadores por uma mais nova. Temos uma mistificação feita pelo capitalismo e a língua falada às vezes ecoa, porque nós continuamos falando das mulheres em trabalho de parto. E o proletariado também tem a sua origem proletarius, do latim, ou aquele que produz uma prole, já que o proletário na sociedade romana tinha a ver apenas com a capacidade de se criar filhos. É claro que o lar e a produção biológica não é a única forma pela qual a classe trabalhadora é reproduzida, porque a escravidão e a migração são as duas formas, os dois modos de reprodução capitalista da classe trabalhadora historicamente. Muitas feministas dizem que aqui nós paramos, aqui para essa questão. E de acordo com esses teóricos, como Maria Rosa de la Costa ou Selma James, é o trabalho de criação que acontece no lar. O capitalismo se beneficia muito desse trabalho de cuidado, mas não o pague. E assim foi lançado uma campanha para demandar salários para esse trabalho. Outros teóricos, inclusive eu, dizem que, entretanto, o poder do trabalho só é reproduzido parcialmente no lar.
locais de recreação ou outras coisas, se há acesso à água limpa, são recursos dentro das relações sociais que reproduzem esse poder do trabalho. Portanto, o acesso aos recursos que contribuem para esse poder é fundamental, tanto para os trabalhadores individualmente, quanto para a classe como um todo. SRT, ou a teoria da reprodução social, é um movimento duplo, portanto, teoriza, por um lado, sobre as várias práticas sociais que reproduzem o poder do trabalho, que constituem esse processo, e, por outro lado, como esses relacionamentos, embora distintos, não estão separados da produção de mercadorias, mas formam uma totalidade em movimento e unitária. As alterações nas formas de reprodução, o salário pode contribuir para questões de violência doméstica, ou a privatização da água, ou aumentar o preço do pão ou de outras necessidades sociais pode levar à revolta social e no local de trabalho. O feminismo, portanto, propõe uma dinâmica contraditória entre a exploração capitalista e a opressão. Diz que a economia, que a extração da mais-valia é impossível sem opressão social, como racismo e sexismo, tornando assim a opressão uma condição sine qua non, um dos principais princípios do processo de acumulação capitalista. A fabricação de commodities é formada por formas internas, as atividades do ser humano. À medida que a Amazônia queima, nós devemos notar essa oposição mortal entre fazer a vida e a fabricação de commodities. Agora ficou claro que as capacidades sociais com as quais fazemos a vida e as instituições nas quais mantemos a vida e satisfazemos nossas necessidades são cada vez mais ameaçadas. De condições do nascimento, tais como direitos reprodutórios, acesso à saúde, às qualidades de saúde, para ferramentas simples que podem garantir a dignidade na velhice. O ciclo da maioria está pontuado por um metrônomo de falta de alimentos, água poluída e fechamento de escolas. Ao desnudar tal situação e tentando destruir tal sistema, o capitalismo pode desarticular a nossa forma coletiva de viver. Mas esse mal não é mais limitado ao social, porque é apenas parcialmente verdade que isso desarticula o aspecto social. O que também é verdade é que ele articula as relações sociais de formas muito específicas para se reproduzir a si próprio e a sua ação produtivista sem igual. E é essa ação típica do capitalismo que agora levou ao desafio climático, ameaçando toda a vida tal como conhecemos. A organização capitalista do social é agora desarticulado, desestabilizado o clima de forma tal que qualquer conversa sobre reorganizar o social precisa necessariamente ser sobre desestabilizar o capitalismo. Há muito que se fala sobre um New Deal verde, mas qualquer New Deal verde precisa imaginar forjar um projeto político em que a reprodução social da vida não seja mais sujeita à reprodução social do sistema capitalista, em que nossas prioridades sejam o conhecimento e o florescimento dos seres humanos, dos seres vivos, humanos e não humanos, em vez do crescimento e florescimento de coisas mortas,
com a economia e a produção de commodities. Isso significa que precisamos construir movimentos sociais que demandem que a sociedade do trabalho seja reorganizada em torno de trabalhos que enriquecem a vida, em vez de estar atrelada à produção irracional de comunidades sem fim, escolas, hospitais, alojamento e transporte. Todos esses projetos que sustêm e melhoram a reprodução social da vida não são apenas meios de um futuro ecologicamente viável, mas eles são espaços que podem nos imaginar uma visão alternativa da riqueza, uma riqueza de não coisas, espaços em que possamos experimentar de formas como o trabalho humano possa ser empregado para a produção não de commodities, mas para a produção de solidariedade, prazeres mútuos e beleza. De acordo com a política da vida, vamos necessariamente contra o imperativo do lucro. Para a reorganização da ordem social vai exigir a redução das horas de trabalho e reduzir as funções militares do Estado em favor na provisão social. O capital vai lutar de volta. Assim, qualquer transição justa precisa ser robusta, baseada pela classe trabalhadora em unidades, comunidades e ruas. Obrigado. Muito obrigada, Titi. A produção pediu para avisar a plateia que o volume do aparelho está um pouquinho alto, e isso tem dado alguns probleminhas aí. Tá? Se vocês puderem regular um pouquinho, ajustar um pouquinho para um pouquinho mais baixo, o som, ajuda a gente aqui. E lembrando, temos duas pessoas aqui na plateia, Alessandra e Siri, estão com os papeizinhos para vocês anotarem as perguntas, tá? Após essa brilhante apresentação, essa brilhante aula, que nós anotamos bastante coisa aqui, tem bastante coisa, muito fértil esse tema. E agora eu passo a palavra para a nossa deputada estadual, Mônica Francisco, para fazer a sua provocação em 12 minutos. Boa noite a todos e todas e todes. Excelente início com Titi. Muito boa, amazing. Bom, desafio de provocar em 12 minutos, pensando em que tipo de cidadania está em disputa nesses processos que envolvem as mulheres, e aí a gente está falando, a partir da minha perspectiva, do meu ponto de partida, das mulheres negras, das mulheres faveladas e periféricas, das mulheres não brancas, daquelas que no mundo do trabalho, na divisão social do trabalho, se encontram nos piores lugares e nas piores condições de vida. Pensar que os processos de escravidão, Titi falou muito sobre isso, escravidão, as mulheres negras, eram a força de trabalho forçado, pós-escravidão, onde as mulheres brancas buscavam a sua emancipação, as mulheres negras continuavam no processo de trabalho, lidando com as hierarquias que organizam a vida privada e que ainda restringem a nossa participação ampla e plena nos processos da esfera pública, lidando com os processos de invisibilização, com os processos de violação no espaço público que ele mesmo é um espaço hostil e violador, que promove violação, cerceamento no acesso à urbanidade. Pensar na resistência e no avanço das pautas identitárias e o quanto isso também desloca todo o paradigma de domínio e de dominação e de aumento da violência nesses processos de um capitalismo de barbárie, de um capitalismo onde o precariado é preto, é mulher e é jovem, onde esse precariado, onde o excedente ele é descartado numa necropolítica
que serve a esses novos arranjos do capital, entendendo que a interseccionalidade, aí a contribuição do feminismo negro, pensando Bell Hooks, Angela Davis, né, pensar na contribuição de Suju Nur, porque não é só ocupar os espaços de trabalho, vencer os processos de invisibilização, vencer os processos de violação, para além de se garantir a própria existência. Não basta só garantir o lugar de trabalho, lutar e buscar um trabalho digno, e aí falando eu mesma, quando a gente categoriza a nossa fala inicial, eu mesma, mulher negra, vindo dos lugares mais precários de trabalho, e essa é a tradição no mundo do trabalho para as mulheres negras, principalmente. Então, entender o quanto a contribuição do feminismo negro para pensar a nossa subrepresentação no mundo do trabalho, e falando de Brasil, quanto o trabalho doméstico, né? Quando a gente olha para o trabalho doméstico, mais de 6 milhões, segundo dados de 2017, de mulheres estavam inseridas no trabalho doméstico precarizado, num país em vias de uma reforma da Previdência que vai precarizar ainda mais e vai diminuir cada vez mais as perspectivas das mulheres e da nossa participação, de fato e plenamente, no mundo do trabalho. Então, pensar nessa sociedade, pensar nos limites dessa democracia, né? De que resistência democrática a gente está falando. Não dá para falar de resistência democrática, não dá para falar de democracia plena, sem pensar na inserção das mulheres negras e na configuração dessas mulheres num lugar de visibilidade, de existência plena, né? Pensar que esses processos de avanço do mundo do trabalho e de retorno, né, da tentativa do retorno, e aí a gente tem uma retórica atual, na política atual, né, das mulheres têm que ficar em casa, das mulheres vestem rosa, os homens vestem azul, das mulheres princesas, né, enfim, das noivas do altar. Titi falava dos processos religiosos, de docilização dos corpos, de capturação de mentes, do quanto esses processos ligados à religião estão intimamente ligados a esses processos de docilização dos corpos e também de precarização dessas mulheres, principalmente, e o quanto o avanço da militarização impacta na questão do trabalho, e aí pensando, né, na resistência das mulheres nas favelas e periferias, nos lugares periféricos, produzindo outras formas, novos arranjos produtivos, autogestionários, na tentativa não só de subsistência, mas na tentativa de fortalecimento, de um desenvolvimento local, integrado, sustentável, frente aos processos de remoção, de desenraizamento dessas mulheres, que são, hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a maior força de trabalho, trabalho doméstico, trabalho precarizado, trabalho informal. São elas que chefiam em mais de 50% dos lares, ainda que hajam seus companheiros, e aí pensar, né, de que mulheres nós estamos falando novamente. Eu quero continuar frisando isso. Essas mulheres chefiam esses lares. Hoje, 56% dos domicílios no estado do Rio de Janeiro vivem com menos de 2 salários mínimos. Então, pensar que processos são esses, de que mulheres nós estamos falando, quando a gente pensa no processo de reprodução social do trabalho, né? E é urgente pensarmos numa agenda feminista, negra e ampla, que envolva todas as mulheres e todos os feminismos. A gente não está falando só do feminismo clássico, a gente está falando, inclusive, daquelas mulheres que são feministas, que atuam nos seus feminismos, embora não entendam e não se entendam e não se reconheçam enquanto feministas, mas pensando no quanto a reconfiguração desse sistema está intimamente ligado aos processos de coletivização das práticas dessas mulheres, da visibilização das práticas dessas mulheres. E quando nós olhamos para a conjuntura mundial, nós vemos que as mulheres têm sido a vanguarda desses processos de resistência, né? Tem sido resistência e resposta ao recrudescimento e demolição das democracias. E aí estamos aqui com esse desafio de pensar de que forma a gente amplia principalmente a participação política dessas mulheres. Não falo só da participação política institucional, mas o desafio de alcançar essas mulheres
para a luta política que a gente precisa fazer na resistência desse mundo do trabalho. E aí pensar de que mundo do trabalho nós estamos falando em termos de Brasil e de América Latina, com todos os desmontes, com os processos cada vez maiores, né? E aí torno a falar de militarização, de aumento da violência, do feminicídio, também intimamente ligado à questão do desemprego, e aí a gente tem que falar os homens cada vez menos empregados, os homens cada vez precarizados, e aí evocando o feminismo negro, quanto a inserção dos homens nesses processos, eles são fundamentais para o entendimento dessa reconfiguração. Pensando nesse Brasil, né, voltando a falar, o Brasil tinha 6,2 milhões de profissionais domésticos em 2017, sendo que 5,7 destes milhões eram de mulheres. Desses 5,7 milhões de mulheres, dados de 2017, 3,7 milhões eram negras e pardas e somente 2 milhões de mulheres eram brancas. Pensar que o trabalho doméstico respondeu por 6,8% dos empregos no país, e aí a gente está falando de onde estas mulheres, se queremos pensar reprodução social, mulheres no mundo do trabalho, democracia plena, que as mulheres, de modo geral, mas que principalmente as mulheres negras, avancem e saiam da condição de cidadãs de segunda classe, a gente precisa se debruçar sobre esses números. Pensar que 6,8% dos empregos no país, né, eram de trabalho doméstico, destas mulheres já ditas aqui, e por 14,6% do total de empregos formais, segundo a PNAD de 2016. Né? E aí eu faço referência a Lélia Gonzalez, pensando no que sempre foi relegado. Lélia Gonzalez, feminista negra brasileira, olhando para o lugar designado para as mulheres negras, desde os processos de escravização dos corpos negros, que eu chamo dessa nossa existência trágica, que vem da escravidão, deságua no mundo capitalista industrializado, passamos por 3 revoluções industriais e as mulheres negras continuam relegadas ao mesmo lugar na divisão social e sexual do trabalho. Então, pensar as representações que Lélia apresenta, no sentido de que as figuras das mulheres negras são sempre da doméstica, da mãe preta, daquela que cuida, que faz os trabalhos mais pesados, e não é à toa que as mulheres negras são desumanizadas e comparadas à mula, quando são chamadas de mulata. Então, pensar nesses processos, o quanto ocupar espaços, e aí falando de representatividade, o quanto inserir cada vez mais esses grupos identitários, falando de mulheres negras, discutir a questão racial no mundo do trabalho, pensar mulheres, raça e classe, é fundamental para que a gente reconfigure esse sistema, para que a gente tenha o maior impacto das políticas sociais, econômicas para as mulheres, e pensar que as mulheres precisam, sim, de um impacto diferenciado nesses processos, porque elas são as que vieram, nesse processo, sendo as mais aviltadas. E, para finalizar, pensar no impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres, e já em curso a reforma trabalhista, liberdade econômica, os processos que no Brasil vêm se configurando como uma verdadeira tragédia. Então, pensar quais são as soluções que a gente pode encontrar. E aí fortalecer a defesa dos arranjos produtivos, autogestionários, pensar na defesa dos bens comuns, no processo de resistência nas ruas, nas redes institucionais, na luta em defesa desses processos, para que a gente possa ter a garantia não só do trabalho, mas para nós a garantia da própria existência. Muito obrigada, Mônica.
destacar o papel, né, das mulheres que estão no parlamento, né, as mulheres, que o Brasil tem essa característica, uma característica que nós temos esse desafio de avançar na presença de mulheres na política, no parlamento, né, à frente dos movimentos. Nós temos vários movimentos que são pujantes, e o Rio de Janeiro, no Brasil, não só a capital, como todo o estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem essa característica de pautar também a política no Brasil, né, como Brizola dizia, né, a caixa de ressonância do Brasil. Então, é importante ter mulheres, e aqui representada, né, a Mônica Francisco, no parlamento, vocalizando as nossas lutas, né. Agora, de imediato, eu passo a palavra para a nossa camarada Ana Rocha, para fazer a sua explanação. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores do evento, estar aqui nesse espaço, e numa mesa com um debate bastante instigante. Eu diria que a nossa Tite, né, que também é uma coautora do livro Manifesto para 99%, e que colocou algumas questões de profundidade teórica que merece a gente se debruçar e destrinchar, né, ou seja, entender essas novas abordagens. Eu acho que a Tite, ela coloca uma primeira questão sobre a visão marxista do entendimento do trabalho e da opressão da mulher. E, no segundo momento, essa nova visão sobre a reprodução social. Então, ela coloca questões que sempre foi polêmica a nível dos estudos marxistas em relação à questão da mulher, e coloca também uma preocupação nova que vem sendo dada a essa questão da reprodução social. Inclusive, tem um livro que é o Ponto Zero, de uma italiana, né, que fala um pouco, aprofunda muito essa questão da reprodução social. Então, eu vou colocar algumas questões e alguns questionamentos para a Tite. Primeira questão é que, na verdade, o trabalho da mulher, que no nosso entendimento, e vem sendo muito debatido aqui no seminário, o trabalho como fundamental para a formação do ser social, né? Então, a esfera do trabalho privado é invisível e o trabalho no espaço público é visível e valorizado socialmente. Do ponto de vista das mulheres, as mulheres sempre trabalharam, né? Sempre trabalharam, que acho que essa é uma questão também, porque teve uma época que se omitia o trabalho da mulher, como se o trabalho da mulher tivesse começado no capitalismo. Quando a gente sabe, no caso das mulheres negras, elas já trabalhavam no tempo da escravidão há muito tempo. Então, essa visão de que as mulheres sempre trabalharam é uma questão que vem se reforçando na atualidade. Então, as mulheres sempre trabalharam, mas esse trabalho não é necessariamente visível e reconhecido. Essa é a questão. O assalariamento torna a atividade laboral das mulheres visível e qualificável, né? Quantificável, mais precisamente, né? O trabalho feminino é um fio condutor para ler o lugar das mulheres na sociedade, em todas as sociedades contemporâneas. O ingresso da mulher no mercado de trabalho formal significou um grande avanço, mas essa inserção é marcada pela desigualdade, pela sobrecarga doméstica e o cuidado com as pessoas. A questão em pauta é como superar o estereótipo do provedor homem e da cuidadora mulher no mundo real, em que homens e mulheres são provedores e cuidadoras, cabendo o destaque, é claro, de que a mulher passou a ser provedora. Cerca de 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, segundo o IBGE recente, mas os cuidados continuam de sua maior responsabilidade. Então, aqui eu problematizo a primeira questão, que era uma dos que ela coloca, ela reforçou, um dos grandes pressupostos marxistas é de que a opressão da mulher começou quando ela foi afastada da produção social e confinada ao espaço doméstico, né? Então, a pergunta que se faz hoje é, mas as mulheres voltaram em massa à produção social, são quase 50% da força de trabalho.
E aí, elas se emanciparam? Não. Por quê? Elas continuam, elas entraram no mercado de trabalho, mas em condição de desigualdade. E a própria OIT, né, que hoje também é uma nova tese no que diz respeito ao trabalho da mulher, é de que as mulheres, era vamos dizer assim, um mantra que se dizia que as mulheres eram a reserva, era o exército industrial de reserva do capitalismo. Mas tanto a Helena Hirata como pesquisas recentes mostram que as mulheres não viram reserva, elas permanecem no mercado de trabalho. Agora, permanecem em que tipo de trabalho? Então, por exemplo, segundo a OIT, pesquisa agora de 2018, bem recente, né, coloca que a taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho no mundo era de 48,5%, em contraposição à taxa de 71,3% dos homens. Ainda segundo o dado da OIT, o afastamento das mulheres do mercado de trabalho na forma de desemprego não tem mostrado sua saída definitiva do mercado. A tendência do ingresso remunerado no mercado permaneceu, mas com as seguintes características. Trabalho mais precário, né, em tempos de estabilidade. Redução de ganhos salariais nas mesmas atividades. Intenso movimento de demissões e readmissões sem garantia de direitos. Tendência à elevação das jornadas laborais. Deixa eu ver aqui. Nossas folhas. Tendência ao desaparecimento de ganhos fixos, ainda que mínimos, e crescimento da modalidade de ganhos dependendo das horas trabalhadas. Crescimento da terceirização do trabalho por parte das empresas que não querem arcar com gastos trabalhistas. Então, ou seja, as mulheres entraram em massa no mercado de trabalho, mas nos trabalhos precarizados, desvalorizados e ainda com a desigualdade salarial também. No caso das mulheres brancas, aqui no Brasil, quase 70% do salário do homem, e no caso das mulheres negras, 50%. Então, ou seja, a desigualdade é a marca da presença da mulher no mercado de trabalho. Mas eu queria aqui, só para concluir essa parte da questão do trabalho, essa questão de que as mulheres são as primeiras vítimas do paradoxo do crescimento do emprego feminino na crise. Menores salários, maior instabilidade, condições de trabalho acumulado, com trabalho doméstico e profissional, maior desemprego, com impactos previsíveis sobre sua saúde, desde a doença da hipersolicitação, como a LER, passando pelas descompensações psíquicas até o isolamento social, com a introdução maciça da informática e telemática. Bom, essa é a questão, para problematizar a questão que ela colocou, de que a volta da mulher, né, à produção social significaria, né, uma tese que seria a sua libertação. Mas essa volta não significou a emancipação, porque é uma volta de forma desigual. E por que isso, né? Então, entra a segunda questão, que é essa questão da reprodução social, que ela problematiza também de que os marxistas colocavam a questão do privado como responsável, né, pela não emancipação das mulheres. E entra a nova teoria da reprodução social. Então, em primeiro lugar, em relação a essa questão da reprodução social, eu fiz aqui algumas problematizações a partir dos marxistas, mas também a partir dessa autora italiana que se chama Silvia Federici, que ela escreveu um livro chamado 1.0, onde ela problematiza essa questão da reprodução social. Então, a primeira questão, vamos dizer assim, é que a gente viu que as mulheres, ao arcarem com todos os desgastes e aflições do controle que sofrem sobre sua capacidade reprodutiva e com a manutenção da vida, como se isso fosse tarefa sua, quando, na verdade, estão atendendo a um conjunto de necessidades que são de toda a sociedade.
Porque Marx e Engels colocavam o seguinte: uma coisa é a reprodução em si, ela tem de ser uma questão pessoal, decidir ter filho, não ter filho, transar ou não transar, manter um relacionamento homo, hétero ou o que seja, é uma decisão individual. Agora, a manutenção da vida, ou seja, a manutenção de vestir, alimentar, cuidar das crianças, isso sim que seria uma atribuição social. O capitalismo inverte a pirâmide. Ele quer controlar a decisão individual da sexualidade, da orientação, seja lá o que for, e quer privatizar a manutenção da vida, que são os cuidados, a saúde, a educação, que seriam os cuidados. Então, essa inversão que o capitalismo faz é que compromete, né, e reforça a opressão das mulheres. Então, essa é uma primeira questão que eu queria que você refletisse sobre isso. Então, libertar-se dessa contradição, resgatar o caráter privado da reprodução como vivência individual e fazedora, e tornar isso aí, e prazerosa, né? Quer dizer, a sexualidade, a decisão é individual. Agora, tornar social todos os encargos da manutenção da vida é libertar homens e mulheres de cadeias seculares que consomem e degradam a vida humana. Então, não é responsabilizar as mulheres para isso ou passar a responsabilidade para os homens, não. É que haja uma saída social para arcar com os cuidados. Essa fórmula, aqui no mundo capitalista, nós tivemos as políticas públicas de gênero, os equipamentos sociais, investimento em saúde e educação, que minimizavam essa sobrecarga. Hoje, com o avanço da política de financiarização e redução do Estado, essas políticas estão acabando. Então, ou seja, em vez de melhorar, vai piorar a sobrecarga sobre as mulheres. Então, ao assumirem o controle econômico, político e ideológico da sociedade, as classes dominantes impõem também o seu modelo de produção e reprodução da vida, segundo seus interesses e necessidades. Então, a reprodução da vida é feita, ou que modelo nós queremos essa força de trabalho? É feita nos moldes dominador. Que homens nós queremos, que mulheres nós queremos, e hoje nós estamos vendo que o pensamento conservador quer um tipo de pessoa, de ser humano, a seu serviço. Então, essa é outra questão também que eu problematizo aqui. Há uma conexão umbilical entre a desvalorização do trabalho reprodutivo e da desvalorização da posição social das mulheres, né? O pessoal tornou-se político e houve o reconhecimento de que o capital e o Estado haviam subornado nossa vida e reprodução ao quarto, né? Segundo a Sílvia, há uma luta invisível, começou uma luta invisível das mulheres contra isso. Por exemplo, a redução da taxa de natalidade. Essa luta hoje vai se tornando visível com o repúdio das mulheres a quê? A divisão sexual do trabalho, a dependência econômica dos homens, contra a naturalização do trabalho não remunerado, contra a sexualidade e natalidade controladas pelo Estado. Essa é a resistência das mulheres. E concluindo, enquanto queria que vocês refletissem, todas as pesquisas no campo do trabalho em relação a gênero têm mostrado o quê? Enquanto houve um salto tecnológico a nível da produção, isso não ocorre na esfera do trabalho doméstico. Os cuidados continuam sendo uma sobrecarga para as mulheres, os cortes com gastos públicos, o trabalho informal, manutenção da hierarquia de gênero no trabalho, aumento da violência contra as mulheres, desintegração da estrutura familiar e violência institucional com a pauperização, em vez de avançar, né, do enfrentamento da questão dos cuidados para que a sociedade assuma, nós estamos regredindo. Então, essa é uma questão a ser pensada. Como enfrentar essa questão da reprodução social? Né? Essa é uma reflexão nova. E, por último,
Para terminar, onde se colocam as teóricas, onde se coloca a dificuldade de enfrentar essa questão dos cuidados. Porque nos cuidados está envolvido uma técnica ou um robô não consegue enfrentar o problema do afeto, né? Então, nas relações de cuidados, tem o fator afeto, né? Que pode ser transformado numa técnica ou por um robô. Então, esse é um fator complicador no problema do enfrentamento, para que haja avanço no enfrentamento dessa questão do trabalho. Segundo, e por último, as relações desiguais no âmbito da reprodução social alimentam as desigualdades no mundo do trabalho. Então, ou seja, há uma equação nova e uma reflexão nova a ser enfrentado, que tem vários trabalhos sobre os trabalhos de cuidado, e como, né, nós vamos enfrentar essa questão. Porque há um acúmulo, né, e no capitalismo financiarizado, com a redução do papel do Estado nas políticas públicas e nos investimentos, educação, saúde e tal, e isso vai comprometer mais ainda a distorção do que deveria ser um olhar para libertar as mulheres no que se refere à reprodução social. Era isso. Muitas perguntas chegaram. Muito obrigada, Ana. Fez um aprofundamento na discussão teórica e trouxe umas questões aqui que são bem interessantes aí para a gente se desdobrar, né? E pensar, né? Momento no Brasil, né, em que pensar, né, a educação, a cultura vem sendo atacado, pensar, refletir e pensar os próximos passos é realmente algo importantíssimo. Só um aviso, novamente a produção pediu para que quando a Titi fizer sua explanação, que se baixe, tente regular um pouquinho o aparelho para que não fique muito alto, para não atrapalhar, né, para não causar os ruídos aí técnicos, né, que me foram orientados aqui a avisar vocês. Bom, foram muitas perguntas, mas devido também ao horário apertado, chegaram aqui 4 perguntas à mesa. Essas perguntas vão ser respondidas pela Titi, que terá 15 minutos, tá? São 4 perguntas. A primeira pergunta: em que sentido o capitalismo financeiro agrava a opressão sobre mulheres e crianças? Qual a influência do capitalismo financeiro na reprodução social? A outra pergunta foi feita pela Raíza. A pergunta é bem grande, Raíza. Vamos lá. O Estado-nação brasileiro foi construído sobre o mito da democracia racial, a ideia de uma convivência democrática entre as raças e da inexistência do racismo. Há também uma enorme influência do imperialismo europeu e dos Estados Unidos. A esquerda tradicional, partidos e sindicatos, importa historicamente formas de organização europeias, e a reprodução teórica marxista tende, no mesmo sentido, a invisibilizar a questão racial e as outras formas de organização e resistência. Como a teoria da reprodução social pode ajudar a combater essa tendência na teoria e na prática? Rejane fez outra pergunta, mais curta. Um breve balanço sobre o que a greve das mulheres vem se tornando e a capacidade e as dificuldades de mobilizar a classe de mulheres trabalhadoras. O Vitor: como a teoria da reprodução social explicaria a produção de morte a determinados sujeitos, como no... Dead.
Vou repetir. Como a teoria da reprodução social explicaria a produção da morte a determinados sujeitos, como no genocídio da juventude negra no Brasil, em especial no Rio de Janeiro? Ok? Pessoal, vamos regular o volume mais, tá? Okay, is it okay if I stand up? Yeah, okay, great. All right, so couple of things. First of all, thank you, Monica and Anna, for those very, very stimulating thoughts. And it's absolutely important that we talk about these in several forums. And I hope this is like one of the beginnings of how to do that. Secondly, I think I'm going to try to sort of put some of these questions together and answer at once, okay? So first I'm going to start with Anna because she raised such questions. I'm not sure I got in the translation, something might have been lost, but I guess my problem with some traditional Marxist thinking was what I was trying to convey is that in a certain strand of Marxist writing, women as emancipation is seen as women entering social production, right? That once women enter social production, they'll be emancipated. And I think this is ridiculous because actually for two reasons. One, this whole model of esse modelo da mulher dona de casa, como é que isso se aplica à mulher negra que sempre trabalhou nos campos de algodão, e as mulheres chinesas, enfim, a ideia de que a mulher estava dentro do lar só faz sentido para uma sociedade muito específica, para um tipo de mulher muito específico. Mas mesmo se nós esquecermos todo o passado, se virmos só o presente, a mulher está na força de trabalho em números muito maiores do que antes. E como é que isso melhorou a emancipação? E o que a teoria da reprodução tenta fazer é falar do trabalho assalariado e o trabalho não pago. Trabalho assalariado, trabalho não pago, estabelecendo um relacionamento mútuo um com o outro e um reforçando o outro, de tal forma de que, a menos que você eliminar o capitalismo, ambos vão continuar a se reforçar mutuamente. Então, esse é o tipo de abordagem da teoria da reprodução social. Falar sobre a família é uma instituição muito arraigada no capitalismo. E quando nós falamos de eliminar o capitalismo, é só aí que a gente pode eliminar a família, a ideologia de família. E a solução, é claro, na transição, será tornar o trabalho doméstico público, de que nós façamos esse trabalho de cuidado não só para os nossos filhos, mas para a sociedade como um todo. Então, a sociedade tem que assumir a responsabilidade por esse trabalho. E pode-se pensar sobre isso. O capitalismo sempre fala da eficiência do sistema. O capitalismo é um sistema super ineficiente. Porque será que faz sentido ter uma cozinha privatizada fazendo jantar para 2 pessoas ou para 3 pessoas, quando poderiam haver cozinhas públicas em que nós todos fôssemos lá trabalhar em turnos, em rodízio? Então, existem cozinhas para os ricos, que são chamados de restaurantes, aos quais só poucos têm acesso. Então, esse sistema não faz sentido nenhum na forma com que o trabalho doméstico, o trabalho assalariado está organizado. Só faz sentido porque maximiza o lucro e minimiza a quantidade de dinheiro que o capital tem que dar para o trabalho de
cuidado. Essa é a única lógica do sistema. Voltando à questão do racismo, porque eu acho que essa é uma das coisas principais e foi o ponto cego de muitas questões da esquerda. Eu acho que é uma coisa que essa nova geração de ativistas feministas e antirracistas estão tentando corrigir, na verdade. Então, cá está o problema. No pensamento marxista tradicional, a produção do racismo muitas vezes é vista no nível do mercado de trabalho. Os trabalhadores entram no mercado de trabalho, o capitalismo produz a concorrência, então dentro do mercado de trabalho, os trabalhadores brancos e negros competem um com o outro. Então a solução para isso é melhores empregos para mais trabalhadores. Isso é só parte da solução. Nós precisamos de melhores trabalhos para todos os trabalhadores, é claro. Mas a teoria da reprodução leva à raiz do racismo muito mais profundamente. Seria uma visão bem mais sombria, mais soturna e escura do racismo. Tenta-se mostrar que o racismo é produzido não só no mercado de trabalho, mas é produzido, na verdade, bem antes do trabalhador chegar ao mercado de trabalho. E como? Vamos pensar, vamos ver que tipo de recursos. Nós falamos da teoria da reprodução social, que tem a ver com a produção de poder do trabalho. Nós falamos dos recursos que levam a esse poder. E aí nós falamos de saúde pública, transporte público, comida, abrigo, moradia, todos esses são ingredientes do poder do trabalho. Vamos pensar nos bairros brancos e os bairros negros. Quem que tem as melhores escolas? Quem que tem os melhores centros de saúde? Quais que têm a água mais limpa? Que bairros são construídos perto de fontes de poluição? Em outras palavras, as crianças criadas nos bairros negros e mulatos são criados desde criança para ter uma constituição diferente do seu poder de trabalho da criança branca, ou seja, crescem com qualificação educacional diferente, porque a sua escola é pior, porque crescem com expectativas de saúde diferentes, porque os hospitais são piores. Então, esses capilares, esses tributários da opressão, e essa combinação, na verdade, é mais profunda do que só o mercado de trabalho. Portanto, nós precisamos analisar e não podemos dizer apenas trabalho melhor é um projeto da esquerda. Nós precisamos também dizer melhores escolas é um projeto da esquerda. Eliminar a violência policial é um projeto da esquerda. Portanto, não há motivo para se pensar por que os sindicatos deveríamos brigar só pelos salários e não contra a violência policial. É uma proposta insana os sindicatos não assumirem isso. Então, é isso que nós entendemos a partir dessa teoria da reprodução social, de que, na verdade, há rios de sangue que entram muito mais profundamente, que nós precisamos atacar as raízes e temos que tentar de arrancar pela raiz, ao invés de manter só nesse nível de solicitação sindical e empregos. Eu acho que o problema com esse tipo de pensamento é de que é uma coisa chamada essa luta de classes que acontece no local de trabalho e depois tem um negócio chamado luta palestino antirracista ou feminista que acontece fora do local de trabalho, só entra no local de trabalho quando é uma questão de salário. Mas esse é o tipo de pensamento que nós precisamos rejeitar e que precisamos superar nesse período de perigo que nós estamos enfrentando. Portanto, toda escola que se feche, na verdade, é o resultado das políticas racializadas muito mais arraigadas. Todos os hospitais cujos fundos são cortados afetam as pessoas racializadas mais do que outras. Portanto, todas essas preocupações são preocupações da classe trabalhadora como um todo, não é apenas uma questão do sindicato, é a preocupação
da classe trabalhadora como um todo. E nós precisamos que as nossas organizações e sindicatos sejam o tribunal dos oprimidos, e não só brigar por melhores salários, mas brigar por uma vida melhor para todos nós. Portanto, eu queria terminar, porque eu sei que o tempo está acabando, eu queria só terminar dizendo sobre a questão da greve feminista. A colega, a camarada falou, fez uma pergunta sobre isso. Eu acho que uma das inspirações que nós tiramos dessa greve, que nós falamos no manifesto também, é de que a greve feminista, na verdade, desafia essas fronteiras. A greve desafia a fronteira entre a luta baseada em identidade e a luta de classes. Diz que o trabalho feminino mantém o mundo. O trabalho da mulher é a pressuposição de todo o trabalho. E se as mulheres não realizassem esse trabalho não pago dentro de casa, a grande maioria das mulheres nos Estados Unidos, ou a grande maioria dos professores dos Estados Unidos é mulher, e também das enfermeiras. Se as mulheres não realizassem essas tarefas essenciais à vida, ninguém ia conseguir trabalhar, não haveria mercadoria. Portanto, dos slogans mais importantes da greve feminista foi de que quando as mulheres pararem, o mundo vai parar. Então, essa resistência teimosa entre a chamada luta de vários tipos, nós vamos além, porque nós falamos do ataque ao capitalismo como um todo, que nós não realizaríamos trabalho em nenhuma esfera. Nós não vamos limpar a sua cama, nós não vamos realizar não vamos limpar, não vamos fazer amor, não vamos cozinhar, e vamos ver onde é que você vai chegar sem isso tudo. Isso, camaradas, é o desafio que estamos enfrentando numa era em que os governos de direita estão assumindo os nossos sistemas públicos e cortando os nossos meios de nos reproduzir, ao mesmo tempo em que estão queimando o planeta, tornando impossível para a próxima geração florescer. Portanto, esse é o desafio. E ao caminharmos em frente, porque tiro tanta inspiração do trabalho feito por todas nós aqui, acho que nós podemos aprender nos Estados Unidos duas coisas do trabalho que eu vejo que vocês estão realizando. É esse esforço incrível que fizeram para unir várias tendências dentro desse fórum e ter esse diálogo uns com os outros para poder avançar. E a outra questão é de que eu estou impressionadíssima de ver o papel que as mulheres desempenharam na reconstrução desse movimento social, especialmente as mulheres de cor. Em todas as outras reuniões que eu fiz aqui no Rio, em Niterói, os auditórios estão sempre cheios de mulheres jovens, o que é uma conquista fantástica dos nossos tempos. E é isso que precisamos. Eles generalizaram a produção de mercadoria, nós devemos generalizar a solidariedade para além das fronteiras. Muito obrigada. De tirar o fôlego, né? Todo mundo está toda arrepiada aqui, né? Mulheres poderosas. Por fim, nós precisamos agora, infelizmente, né? Estamos caminhando para o final. Bom, vamos fazer as últimas saudações, fazendo aqui a Ana Rocha, né? E Mônica Francisco, abrilhantando também esse evento. Bom, vamos mudar a ordem. Então, Ana, com você.
Bom, eu acho que é sempre alimentar o espírito com novas questões, novas problematizações, é sempre bom. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito complexo, sobretudo aqui no Brasil, né, com o governo aí que representa esse capital financeiro e que traz consigo um pensamento conservador que quer justamente confinar o papel da mulher ao doméstico. Então, gente, eu acho que debates como esse faz a gente pensar que por trás do lugar da mulher, como se quer, está um interesse do capital de cada vez mais explorar o trabalho não pago das mulheres, que tem seu valor. Então, eu acho que esse debate aqui também foi uma forma de resistência em defesa da vida das mulheres e em defesa do povo brasileiro. Vamos em frente, vamos resistir e venceremos. Agora é com você, Mônica. Não saudar esse espaço incrível. Acho que a Titi falou muito bem em relação ao esforço de deixar de lado as diferenças que nos separam e ir para o que nos une, o que nos faz caminhar numa convergência, que é a resistência democrática. E não há sombra de dúvida de que a classe trabalhadora no Brasil tem cara, tem rosto, tem cor, tem lugar de moradia e tem nome. A classe trabalhadora no Brasil, ela é preta, ela é não branca, ela tem cara de mulher, ela tem rosto de jovem, ela tem lugar nas periferias, nas favelas, nos lugares de piores condições de reprodução de vida. E nós estamos aqui colocando as diferenças de lado, entendendo que o nosso inimigo é muito maior e que para o processo de resistência democrática, para o outro mundo melhor e possível que a gente pode construir, ele nasce primeiro da emancipação de todas as pessoas, mas, sem dúvida, da emancipação das mulheres. E aí, a emancipação das mulheres negras. Com certeza, a revolução será feminina, feminista, preta e periférica. Então, gente, o recado está dado. Nós temos uma grande responsabilidade nesse próximo período, né? Um pouquinho antes desse evento, dessa palestra, quer dizer, dessa conferência, o David Harvey estava comentando sobre a nossa saída pós-ditadura, né, aqui no Brasil, pós-ditadura militar. E ele ressaltou a nossa capacidade de ascensão democrática, de avanço nas organizações, no avanço da consciência. Então, nós temos uma grande tarefa, todo mundo que está aqui é uma liderança e vamos nos organizar, vamos avançar. A cidade do Rio de Janeiro precisa disso, o Estado do Rio de Janeiro precisa, o Brasil precisa muito de cada um, de cada uma que está aqui nesse auditório, que reproduza e avance nessa discussão, na nossa resistência, na conquista de corações e mentes para esse projeto, recuperar o projeto de país e empoderando e emancipando as mulheres e todos os oprimidos desse país. Bom, gente, eu vou passar um pouco aqui a programação. Logo em seguida, nós temos aqui o curso Direito à Cidade, parte 2, né, vai começar daqui a pouquinho, com David Harvey, nada mais, nada menos, né, David Harvey, só. E amanhã nós temos também, continuamos com a programação, temos rodas de conversas e oficinas a partir de 1h30 da tarde, às 4 horas também temos mesa, conferência às 6 horas, e novamente amanhã à noite temos a terceira parte do curso, né, do professor David Harvey. Então, pessoal, esperamos contar com a presença de vocês, esperamos que vocês avisem os seus companheiros, seus amigos, suas amigas para estarem aqui também. E a internet também, né, nosso outro espaço de resistência, que seja também esse espaço para também compartilhar o que está acontecendo ao longo dessa semana. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, beijo grande e vamos junto, vamos na luta!